Visto de Fora. Ora viva, boa noite, bem-vindos a mais um Visto de Fora com Begonha Nigues e também com Olivier Bonamici. Sejam bem-vindos mais uma vez. Black Friday, diz-vos alguma coisa? Como é que vocês observam o fenómeno aqui em Portugal? É diferente dos vossos países? Já não é tão expressivo, pois não? Pronto, nos nosos países é exactamente igual do que aquí. O problema é que xa estamos americanizados, xa estamos globalizados. E o Black Friday, isto é unha loucura para moita xente, mas para mí non. Pois. Para mí non é loucura. Eu estou numa fase contra, porque eu respeito tudo, sim. Mas non presto atenção às promoções, apago no telemóvel, estão a chegar continuamente mensagens de promoções. E eu acho que é um sentimento cada vez mais comum, Olivier. Também apagas as mensagens de promoções e por aí fora. Eu faço isso, eu confesso. Fazes, boa. Faço, então já somos duas pessoas que fazemos. Exatamente. E tu, Olivier? Sim, como pode imaginar, ele não tem pachorra para o Eurovisão, que é um crime também musical. Não tem pachorra para a Eurovisão. Pode imaginar, se sou anti-Eurovisão, só pode ser anti-fast food e anti-Black Friday. Portanto, anti-Black Friday. O que é ridículo no Black Friday hoje em dia, admito que antigamente ainda era um pouco simples, era uma sexta-feira. Hoje em dia já não é uma sexta-feira. Portanto, hoje em dia, Monday Friday, tu não percebes nada. Black Friday, não sei o quê, de 20 de novembro até 14 de dezembro. E depois é o saldo, anti-saldo, Black enfim, e tudo está vergonha. com saldos. Exato. Mas o importante é saber que muitas lojas e sobretudo grandes marcas sobem os preços antes. Exatamente. Para depois que aparece que baixaram. Exatamente. E então o problema é que tens de ter, como diz o Olivier, muita pachorra para estar aí a consultar quais eram os preços antes, se realmente antes eram mais baixos ou não, se subiram. Não temos tempo. Exato, para e neste Visto de Fora fica esse aviso uma vez mais renovado. Sim, Olivier. E se tu me permites, uma pequena coisa, que também para participar no Black Friday é preciso ter dinheiro, porque há muitas pessoas que nem podem. E faz lembrar um cómico francês que tinha uma infância muito pobre e que dizia que todos os natais as pessoas ofereciam-me cassetes para pôr no carro. O problema é que os meus pais não tinham carro. Lá está. Muito bem, fica aqui este aviso sobre Black Friday, que já não é só Friday, é todos os dias com promoções. Vamos avançar para as questões que dominaram a semana. Euronet Plus. Nos últimos dias foi debatido o plano de paz para a Ucrânia, com negociações que foram descritas como intensas e positivas em Genebra, na Suíça. Não foram avançados muitos pormenores sobre esta nova versão do plano, enfim, que teve por base aquele plano que falávamos na semana passada, que era muito próximo das pretensões da Rússia. Mas, enfim, sabemos alguns dados comunicados pela imprensa internacional, com garantia de preservação da soberania da Ucrânia, garantia de que a Rússia não invadirá outros países, em particular da NATO, a Ucrânia fora da NATO, mas que poderá integrar na União Europeia, entre outros pontos. Em que ponto é que ficamos? Vocês acreditam que há aqui um ponto de partida, de facto, para se alcançar a paz? Begonha. Há esa esperanza que temos todos. De facto, numerosos xornalistas internacionais correspondentes noutros países foran a Xinebra precisamente para noticiar esta reunión, non é? Tivemos xornalistas destacados a tentar avanzar algunha información, como dicías, en prensa internacional desta reunión. Eu quero ter esperanza, mas realmente cústame moito, como xa teño dito cá, ok? Todo o que signifique plano de paz no que estese envolvido o Donald Trump, problema. Neste caso, como a reunión foi en Xinebra con entidades internacionais, quero pensar que as negociações foran moito máis abertas, ok? Mas há moita coisa que non sabemos. Exatamente, esse neste é o grande tipo. problema, non é? Claro, porque é incógnitas. bastante segredo. Então, há filtrações, sim, há filtrações. Nestes casos, todos sabemos que há fontes, os xornalistas traballamos con fontes, claro. e ora ben que traballamos con fontes e podemos noticiar e avanzar exclusivas, mas con moita cautela, como dicías, moita cautela. Então, o de poder conservar, se realmente se cumprir isto, a soberanía da Ucrania, iso é fundamental. Claro. O tema, por exemplo, da lingua, poder conservar a lingua, que a Ucrania, como falábamos tamén
há umas semanas pós entrar na União Europeia, como de feito está xa no Pelos plano. vistos, é um o dos plano. pontos que está no plano Claro, atualizado, e é não é? un dos pontos do que temos falado cá e sabemos que a Unión Europea aposta por isto, non é? Mas eu tamén vin as caras do Antonio Costa e da Úrsula von der Leyen Sim. e nos vi, cando falaran paralelamente Muito a esta reunión en entusiasmados. Ginebra, nos vi moito entusiasmados e entón non sei moito ben que te dizer. Olivier, notas aqui alguma evolução agora com este plano renovado que sai de Genebra, conforme noticiado, porque fontes oficiais não revelaram grandes pormenores? Não, a única evolução que eu vejo é a humilhação da Europa continua. A Europa continua a fechar os olhos, continua a dar graxa a Donald Trump, continua a fazer a adulação. E isto tem que mudar absolutamente. Agora as revelações que tivemos com o seu emissário Witkoff, a conversa vergonhosa que ele teve com o conselheiro de Vladimir Putin, eu acho que já temos dados suficientes para agora adotar um outro tom também em relação a Donald Trump. Mas infelizmente não há ninguém na Europa... E há capacidade para isso? É que A capacidade, mas tem que ser. ser, é uma questão de segurança da Europa. É uma questão de segurança na Europa. Agora, em relação ao plano que foi dirigido, eu acho, pela inteligência artificial russa, um programa de inteligência artificial russo, porque é uma vergonha, enfim, é tudo dos planos da Rússia. O plano, agora, nós não sabemos, como diz a Begonha, questões territoriais, as garantias de segurança, mas depois eu tenho a certeza de duas uma. Ou é a capitulação da Ucrânia, e neste caso Putin assina, ou seja, ou é o plano russo, e lá, claro, Putin aceita, porque o plano russo, segunda hipótese, ele não aceita. O plano de Putin, como é que há pessoas ainda que acreditam que ele quer o Donbass? Não, ele não quer o Donbass. Ele quer a Ucrânia. Ele quer a Ucrânia, a Bielorrússia. Ele quer reconstruir uma parte do Império Soviético. Como é que é possível que há pessoas que ainda acreditam que sim, a minoria russa no Donbass e tudo isso? Ele não quer isto. Ele não respeita em nada a soberania da Ucrânia. E como ele é que é o possível? Tsar. Ele parece um Tsar, um antigo Tsar. E quer, como dizia Olivier, recuperar grande parte do império. E ele não vai parar até não conseguir. Então, como o posicionamento de ambas partes é muito distante, não sei, precisamente para nós é fundamental, é chave neste momento, saber em que ponto estamos das negociações. Mas estou a falar da reunião de Bruxelas, de Ginebra. Mas não sabemos realmente. Exato. E como olhar, Olivier, para este avanço e recuo de Donald Trump? Primeiro dá um prazo à Ucrânia, agora diz que não há bem um prazo. Muda totalmente. Olivier. Eu acho que não há uma grande leitura, é muito complicada para a Europa, não é? E para os ucranianos, sobretudo, metendo um lugar na cabeça dos ucranianos, estas reviravoltas constantes de Donald Trump. Eu acho que, antes de tudo, ele quer ser o protagonista. É incrível o que estas revelações de Witkoff, desta conversa de Witkoff com o seu homólogo russo, mostram até que ponto há, até dentro dos Estados Unidos, esta ideia da adulação. Parece uma espécie de rei antiga, Donald Trump. Precisa dizer bem, acariciar a mão, dizer tu és o mais bonito, o espelho da Branca de Neve. E é um pouco isso. E eu acho que ele quer exatamente este acordo para ele ser o protagonista e dizer, olha, podem ver, não é? Para ele não lhe importa depois o depois, é como em Gaza. Há este acordo, a pressa feita, depois o pós-Gaza, para ele, não é assim tão importante como isso. Ele quer ficar bem na fotografia. E o futuro não interessará. Noto algum pessimismo nesta questão da Ucrânia. Avançamos bastante. Nota-se, bastante. Avançamos para outros temas. Nós hoje temos aqui um tema relativo à Espanha e outro relativo à França. Avançamos para a Espanha, Begonha, com condenação do Procurador-Geral espanhol, García Ortiz, e há também novos dados que envolvem figuras próximas do governo de Pedro Sánchez. Estará o governo de Pedro Sánchez bastante comprometido? Tamén temos de ter moita cautela, como ben saben, porque o Pedro Sánchez é o malabarista número 1 para se aguantar no goberno, mas é que están a acontecer en España, por iso a actualidade española é tan interesante para os analistas e os xornalistas internacionais. Por qué? Porque temos, por un lado, o Ábalos, que foi o seu ministro de Transportes, que está a ser investigado no caso precisamente de corrupção, con o que era número 3 tamén do PSOE, e que hoxe precisamente é moi
muito provável que vá à prisão. E o Ábalos, como está desesperado, totalmente desesperado, explicou estes dias que o Pedro Sánchez reuniu-se em segredo antes da moção de censura que acabou em 2017 com o governo, 2019, com o governo de Mariano Rajoy, que precisamente reuniu-se em segredo com Otegi, o líder dos independentistas do País Basco e ex-membro da ETA, para ter o apoio precisamente de Bildu. Mas não é só isso, é que ontem precisamente a Justiça Espanhola confirmou que o PSOE, o Partido Socialista Obrero Espanhol, o partido do Pedro Sánchez, vai ser investigado precisamente pelas súas contas, porque o caso de Sánchez Cerdá e de Ábalos, o Sánchez Cerdá que xa esteve en prisão e é provável que volte, e que era o número 3 do PSOE de máxima confianza de Pedro Sánchez, que están envolvidos supostamente, todo apunta que sim, num caso muito grave de corrupção, de corruptela total. É muito provável que isto também chegue até as contas do PSOE. Por isso, esta declaração... Mas ainda assim acreditas que ainda não é a altura de... Não sei, porque tudo vai depender precisamente do Parlamento, como já expliquei cá. Primeiro, se agora se confirmar que houve esta reunião, se a investigação da Justiça Espanhola demonstra que as contas do PSOE realmente há corrupção lá, e que há irregularidades, o Pedro Sánchez sí que xa non ten desculpa, xa non é unha coisa do Ábalos e privada do Cerdá. E depois, se se demostrar tamén esta reunión con Otegi, tamén é muito, muito grave. Por iso, o Parlamento terá sempre a última palabra. Eu acho que está cada vez o Pedro Sánchez máis acorralado, porque pensen os nosos ouvintes que a condenação do non sei como dizer, do Procurador Xeral, estaba a procurar a palabra en portugués. Sí, en portugués, porque en España é o Fiscal Xeral. En España é muito grave tamén por interferencia, precisamente por dar información que non tiña de dar ao goberno. Por iso Pedro Sánchez está muito acorralado. Fica essa ideia. Casos de corrupção que atravessam partidos tradicionais é também um dos veículos para o crescimento de movimentos populistas. Ora, em França, Olivier, uma sondagem dá pela primeira vez Bardella, extrema-direita, à frente nas sondagens para as presidenciais. Como olhar para este fenómeno? Isto vai concretizar-se? Vamos ver, faltam 2 anos, não é? Mas de facto foi uma sondagem que marcou um choque em França, porque de facto é a primeira vez que há esta vantagem claríssima na segunda volta das eleições para a extrema-direita. Agora é evidente que não há ninguém neste momento para bater a extrema-direita. Será que daqui a 2 anos vai aparecer um candidato mistério? Candidato mistério, ou encontras alguém em França que realmente pode representar esse papel? Não há ninguém para derrotar para mim a extrema-direita. Agora, o Bardella, o que é um perfil inacreditável, que é a relação Le Pen, que a Le Pen tem um problema para mim grave, que é o nome dela, que é muitas pessoas associam, quando eu digo isto, me refiro à análise política, na opinião pessoal. Ou seja, no que diz respeito ao nome dela, que faz lembrar uma parte do eleitorado, o pai, que era muito mais radical do que a filha. Enquanto Bardella não é o caso. Ele é jovem e, além disso, não é questão de ser jovem, é alguém que vem dos subúrbios franceses. Os pais deles são estrangeiros, aliás, são de origem italiana, e, portanto, é um perfil completamente diferente. Alguém que é filho de imigrantes, nos subúrbios em França. É um perfil que não tem rigorosamente nada a ver com a família Le Pen. Tem capacidade de captar mais eleitorado? Para mim, é óbvio. Para mim, neste momento, não há ninguém capaz de derrotar Marine Le Pen, mas mesmo assim, ela pode ser derrotada. Agora, neste momento, para mim, não há ninguém capaz de bater a Jordan Bardella. Para mim, se continuar assim, ele terá a eleição ganha daqui a 2 anos, porque os franceses vão querer experimentar algo que nunca experimentaram, que é a extrema-direita no poder. Sublinhado esse ponto, chegamos ao fim da análise dos temas europeus. Este Visto de Fora é uma parceria Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Rosas brancas, cravos vermelhos. Andou muito por aqui também o debate sobre a cerimónia oficial dos 50 anos do 25 de novembro, que, enfim, foi equiparada às comemorações do 25 de abril. Foi o tema mais falado esta semana aqui em Portugal. Begonha, o que eu pergunto é o seguinte, para além das rosas brancas e dos cravos vermelhos que poderás comentar, não é de alguma forma estranho Portugal perder tanto tempo a debater o passado quando tem um futuro ainda para tratar? Como é que tu, visto de fora, vês isto? Eu acho que sempre é bom debatir o passado e sempre é bom, como falamos semana pasada, o 50 aniversario da morte de Franco e do começo da democracia em Espanha, da volta da democracia a Espanha, e a importância de lembrar historicamente isto, de fazer documentários, reportagens, séries televisivas e filmes no cinema. Digo a mesma coisa. É importante lembrar o passado para perceber o presente. O que non ten sentido é perder moito tempo en comentarios ás veces que non teñen valor xornalístico a dizer a mesma coisa. Mas para as novas xerasoes é moito importante saber que pós 25 de abril existiu tamén 25 de novembro. E existiu un momento decisivo para que a democracia portuguesa, realmente como aconteceu en España depois das elexoes de 1977, cando tivemos no 78 a primeira Constitución democrática do século XX, neste caso é a mesma coisa. É a mesma coisa, porque o 25 de abril supoe que frénase aos extremismos e a democracia en Portugal se faz forte e começa realmente un momento democrático. Este proceso, esta andadura democrática que tanto suceso ten tido en Portugal. Certo. Porque se non se chega a frenar todos os extremismos, todo o que aconteceu nesas datas anteriores, non sabemos o que teria acontecido. A história teria sido diferente. Mas, Muito ou seja, diferente. E é importante lembrar, é importante. Concordas que se deve lembrar? Consideras que houve algum exagero na forma como tudo foi abordado? Não, porque, vamos ver, Rapidamente. aqui há blocos extremos. Blocos extremos. Sí. Por un lado está o bloco da esquerda, que capitanea 25 de abril, mas o 25 de abril, como dixe o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é de todos. Sim. E o 25 de novembro debe ser de todos tamén, mas a extrema esquerda nunca vai asumir isto. Claro. E é unha pena. Olivier. Mas porque foi a derrota da extrema esquerda. Olivier. Gostem ou não gostem. Olivier, como é que tu observaste o fenómeno? O que eu acho é que vem reforçar a minha ideia que hoje em dia a política é como clubismo em relação ao futebol, que é hoje em dia, isto é muito triste, ser de abril é de esquerda e ser de novembro é de direita e cada vez mais eu acho muito triste. O que não corresponde à verdade, não é? O que não corresponde à verdade, exatamente, é uma farsa. Exatamente. A melhor análise que eu vi sobre isto é do comentador da Renascença, José Miguel Sardic, não é? Do Instituto de Ciências Políticas, se não me engano, dizendo o seguinte, dizendo que o 25 de novembro é uma data super importante da história de Portugal, mas, no entanto, ele acrescenta, nós não podemos esquecer que da questão da centralidade da data. E, neste aspecto, ele diz que é a questão do 25 de abril, que é o momento mais central. Mas, no entanto, ele acrescenta o 25 de novembro é um momento ultra importante. Claro. Bom, eu acho que isto é uma opinião moderada e a opinião moderada de muitos historiadores. O que me preocupa nisto tudo é ver que de uma parte da extrema-direita quer reescrever a história. Mas, porque... E da extrema-esquerda também. Mas exato, era o que eu ia perguntar, será só extrema-direita ou são os extremos que querem reescrever? Exatamente, sim, mas acho inacreditável que há partidos que não quiseram participar na comemoração do 25 de novembro, mas em relação à extrema-direita que está, e mesmo a direita como o CDS que está atrás desta iniciativa, eu sei que no que diz respeito à extrema-direita, há muitas pessoas que nem querem ouvir falar hoje em dia do 25 de abril. Esta é verdade, isto é uma realidade. E voltando à questão da Espanha, a sondagem que falamos sobre o Franco, é que nesta sondagem em Espanha, que foi feita, terrível, sobre o passado do Franco, um espanhol em cada 4, jovem, em cada 4. Acho que o regime de Franco tinha coisas boas e muito boas. Em Espanha, em Portugal, não a sondagem é isso, mas eu acho
que a sondagem não iria, o resultado não iria ficar tão longe como isto. Sim. Um jovem em cada 4. Ora, qual é o discurso neste momento do Chega? Basicamente, globalmente, é fazer entrar na cabeça das pessoas, um pouco como o Vox em Espanha, que é, afinal, o regime de Franco e de Salazar não era assim tão mau como isto. E, como é evidente, alguns jovens que não viveram estas ditaduras, Sim, que não têm uma memória, minoria, né? apesar de tudo, a consideram, sim, é verdade, concordamos com ele, e depois há outras pessoas que vivem em situações de pobreza e que dizem, de facto, é pior hoje em dia do que nos tempos do Franco e de Salazar. Claro que eu discordo completamente deste tipo de discurso, mas é o discurso da extrema-direita que entra, aos poucos, na cabeça das pessoas, minorizando claramente as ditaduras. Por iso é tan importante Para concluir, a historia e os Exato. historiadores, neste caso, que estudan a historia e tamén os traballos, insisto, xornalísticos que en Portugal Certo. non se fixeran tanto, se fixeran moito e excelentes do 25 de abril, mas falta ese traballo de Sim, do campo, 25 de de novembro. casa, do 25 Se de bem que ainda há novembro, muitas para as incógnitas. novas xerações, porque, por exemplo, eu traballei moito en casa con cos meus fillos, co tema, por exemplo, da democracia e da transición en España, con documentos históricos e con reportaxes óptimas que podense encontrar agora en YouTube, nas redes sociais. No caso do 25 de novembro, é importante Portugal aínda este camiño por andar, iso custa diñeiro, a RTP, as televisores públicas, por exemplo, que teñen máis diñeiro para isto, deben investir nisto, mas facer moderadamente Fica- e da parte dos historiadores, sobre todo, sin extremos, unha coisa moito realista, que é o que aconteceu e a importância do 25 de novembro. E foi triste só uma imagem, foi muito triste estas rosas brancas contra os cravos vermelhos. Sim. A mim fez Sim, muito- sim, eu a não mim gosto fez- nada Sinónimo- disso. sinónimo- A mim fez muita confusão, ou seja, basicamente, Portugal ficou mais desunido. do que Exatamente, unido. quando se sinónimo debe estar da unido. exato, sinónimo Porque da a polarização em vitória Portugal. é a vitória da democracia. O 25 de novembro Muito bem. é a vitória da democracia. Sinónimo da polarização que parece ser crescente em Portugal. Olha, o que é que não polariza? Eventualmente é a gastronomia. É por aqui que vamos para o índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. A minha pergunta é esta. Vocês sabem que dizem que há 1000 pratos de bacalhau. O que eu pergunto é qual é o prato de bacalhau mais consumido em Portugal? Fazem ideia? Eu diria, Bego, tu queres tentar tu? Eu vou. Não, tenta você eu vou primeiro. tentar. Sim, Você deixa a Olivier. Sim, claro, porque ela não sabe. Não, sí que sei, mas É eu assim, acho que só dois, só pode haver acho que dois. deve ser tu. Não, só pode haver dois. Sim. O cozido, como é óbvio, não, porque Não. durante o ano eu acho que não. Só acho que há dois, três: bacalhau à Brás, bacalhau com natas, bacalhau lagareiro. Só que eu acho que vou votar, sinceramente, eu acho que. Será com natas? Não. Não, eu vou votar bacalhau à Brás. E Pois tu, eu Begonha? voto tamén bacalhau à Brás, porque acho que se consume moito, mas tamén o bacalhau con todos. Bacalhau à Brás, vocês E acertaram. bacalhau com todos também acho que se consume Sim, bastante. mas o prato de bacalhau mais consumido em Portugal é o bacalhau à Brás. Vocês eu sabem, adoro, claro, eu também adoro, eu também eu gosto adoro. bastante. E o segundo? Natas, não? Sabe? Não, não por tem acaso só surpresa tenho aqui a primeiro. indicação de que é o bacalhau à Brás, que é uma receita clássica feita com bacalhau desfiado, batata frita, ou palha, cebola frita, que ovos bom, mexidos, que azeitonas, bom, que salsa, bom, enfim. que bom. Já estamos todos a ficar com fome e é a altura de... Sim, sim. Saben que na Extremadura española há unha imitação deste prato, porque é imitação. Sim. Eu falei con varios cociñeiros que confirmaran isto, que se chama bacalhau dourado. E Sim, o bacalhau dourado... também é chamado bacalhau dourado aqui em Portugal, em Sim, alguns mas pontos do não é país, tão sim. bom. Garanto-vos que não é tão bom. Ah, é muito bem. muitíssimo melhor Gosto dessa o sinceridade autêntico espanhola. bacalhau à Brás. Muito bem, vamos avançar para o negativo e positivo. Negativo da semana, Begonha. Pois xa que estamos a falar das compras compulsivas, para mí o negativo, eu estaba a ollar esta semana
para moitos eu adoro ir pela rúa, cando non estou moito estresada, claro, ir pela rúa, como eu moro no centro da cidade, e ver tamén as xanelas, sou un bocado observadora máis, non é? E cando estou a ver xa, desde as semanas, nalgúmas casas, as árbores de Natal, os enfeites de Natal, estou a ver, neste caso, desde fin de outubro, nalgúns lugares, e desde comezo de novembro, xa en quasi todo lado, até no Xiado, en Lisboa, todas as decorações de Natal, os enfeites de Natal, cada vez se están a acender máis cedo as luces de Natal. Por certo, Lisboa está linda, este ano recoñezo que está linda, mas día 22, no caso de Vigo, por exemplo, na Galiza cada vez máis cedo, no día 15. Mas isso é turístico, não é? Porque claro, há muitos mas portugueses que vão lá, iso por é exemplo. ao que vou, para mí é o ok. negativo. Por que vamos comenzar a adornar as nosas casas a comezos de novembro? Non ten sentido. O Natal no día 24, portanto, de decembro, en que un mes e medio antes, 2 meses antes, unha coisa con Portanto, certa antecedencia, estamos a perder realmente o espírito natalicio e estámonos a deixar levar moito pelo todo que ten a ver dos Estados Unidos, do norte da Europa. As nosas tradições non son esas. Tem que ser Portanto, é o preservadas, negativo, muito bem. sem dúvida. Olivia, o teu negativo da semana. O negativo é que ainda não consigo entender. Por acaso, eu acho que foi um negativo que eu fiz já há 7 ou 8 anos. Sim. Eu nunca entendi porque que em Portugal, na altura do inverno, pelo menos não estamos no inverno, mas está frio, Sim. as lojas não têm roupas de inverno. Não entendo. Ou seja, eu nunca vi isto. Ou seja, todas estas marcas nos supermercados, quando nós dizemos está frio neste momento em Portugal, estamos de acordo. Certo. Portanto, nós queremos casacos que sejam quentes. Bem, quando eu digo quero comprar um casaco e vejo os casacos e não acredito. Mas isto não é para o verão. E o senhor responde, não, mas isto é roupa de inverno. Vocês estão a gozar comigo. As lojas ainda não perceberam que no inverno nós precisamos de roupa norueguesa e dinamarquesas. É que estamos com frio no inverno e é engraçado, as lojas não estão nada adaptadas à realidade. Mas se calhar porque do tempo não vendem. Se em calhar Portugal. porque não vendem. Querem despachar outro tipo de roupa. Sim, mas Claro, ou não assim. vendem roupa tão agasalhada, E, não é? portanto, para mim será um negativo. As roupas em Portugal, das lojas, não estão adaptadas ao Muito tempo. bem. Positivo da semana, Begonha. Pois o positivo É o mesmo. é o mesmo, É o mesmo. que o Ah, então vamos a isso. Oliveira. Vocês combinaram, vieram Atenção. combinados. Olha, semana passada, Sim. depois do visto de fora, eu combinei, ese día disse, vou ter un momentiño para min. Ligoume unha grande amiga miña, Marta, e disse, oia, por que non combinamos para almorzar en Trafaría? Apañas o barco, pronto, eu reservo, e reservo onde sempre, eu xa falei moitas veces cá, e eles ouvem tamén o noso programa, que Manuel da Gorda é unha tasca memorável. Sim. Pronto, a Marta abraço. reservou, cheguei lá, cumprimentei o Xoao a todos, estábamos Marta e eu na conversa, porque unha tasca das que gostamos para falar, é moito familiar. E estábamos a almorzar e nisto que chega o grande Olivier, mas eu non sabía que Olivier ia almorzar no Manuel da Gorda. É dizer, tiñamos estado xuntos no programa e os dois tivemos a mesma idea. E ele tamén tiña combinado con un amigo, mas eles estaban nunha outra sala. Mas isto foi, claro, os donos do restaurante estaban, xa non sabían seguir o que, Exato. porque estaban mesmo, ai, E- obrigado. Mas o que non sei é o que almorzou Olivier. E então eu queria deixar para aqui Um ensopado de Olivier. enguias. um ensopado de enguias. Ensopado de enguias. Mas o que é genial nisto ok. tudo Sim, que ele também é o para teu mim, positivo, O que é exato. genial Non é o mesmo o que eu almocei. Eu almocei unhas petingas que eu adoro con arroz de tomate e unha saladinha desas que facen fantástica. O meu positivo, portanto, é o mesmo. O que é genial para as pessoas entenderem isto, a tasca que fica na Trafaria chama-se a Taberna Manuel da Gorda. Só o nome é genial. Aliás, eu tenho uma teoria. Qual é? Por norma. Eu digo isto por norma. Pior o nome é, melhor a tasca é. Por exemplo, se vocês apanhassem uma tasca chamada Zé o Surdo, é muito boa. Ou Francisco o Careca. Portanto, Zé o Surdo, Francisco o Careca, Manuel da Gordo, sei lá, tudo isto é genial.
Zé o surdo, uma Não, tasca, e você que- entra logo, e é que- bem servido, não, é e bom que ambiente. eles são muito se for magros. tasca prato fino, não interessa. Eles Não, são dá. muito magros e a comida é mesmo muito boa, não se engorda. Mas, por exemplo, em Aveiro, quando Sim. estive lá, o nome eu não gosto do nome, mas era uma grande tasca. É, por exemplo, que é o contrário da Manel da Gorda, que era o refúgio dos drinks. O nome é horrível, mas eu juro que a comida era ótima. Muito bem, fica mas é aqui esse extraordinária. reparo. Mas por nome, lá está. Mas não, está não a se ver, esqueçam. coincidimos Sim, no mesmo genial, local, genial, mesmo sim. depois de cá, foi impressionante. A verdade é que foi o melhor Foi- momento, foi não um é? Foi um jantar. Foi depois do programa. Foi depois do programa, não foi o almoço, foi o jantar. Mas Excelente. Sérgio, temos de combinar contigo em Lisboa. Vamos. Eu para apareço de surpresa Isso, um dia sim. destes, quando vocês estiverem a almoçar ou a jantar. Fica combinado. Fica combinado também novo encontro na próxima semana. Chegamos ao fim do mais um Visto de Fora. Um abraço, até para a semana. Abraço. Tchau. Visto de Fora.